Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema tudo novo. E para nos auxiliar, vamos receber o nosso convidado e amigo Jefferson Quadros. Seja muito bem-vindo, Jefferson. É sempre um privilégio estar aqui na tua companhia. Olá, Rose. Olá a todos aqueles que nos assistem. É uma alegria poder estarmos compartilhando esses momentos juntos. Com certeza, falar de doutrina espírita é sempre muito bom. E Jefferson, o Espírito Emmanuel afirma no texto Tudo Novo, no livro Caminho, Verdade e Vida. É muito comum observarmos seguidores de Jesus inquietos, utilizando-se da oração para que se perpetuem situações injustificáveis que lhes trazem vantagens que acabam incentivando o egoísmo. Que reflexões podemos fazer com essa afirmação de Emmanuel, Jefferson? É interessante o quanto nós conseguimos deturpar os ensinamentos de Jesus procurando interesses pessoais e interesses próprios, esquecendo muitas vezes a essência do que Jesus veio nos trazer, né, dos ensinamentos que ele nos legou. E é muito importante que nós reflitamos sobre isso, porque na grande maioria das vezes isso acontece de maneira espontânea, sem muita reflexão. Agimos instintivamente, apoiados pelo ego, baseados nas nossas imperfeições, cometendo alguns erros que nem sempre nos damos conta, mas que precisam ser notados para que nós possamos aprender a seguir por um rumo certo, né? Então, o Espírito Emmanuel nos traz essa reflexão porque inúmeras vezes nós nos apoiamos nos preceitos que o Cristo nos traz, alterando-os ao nosso bel prazer, para que, com base neles, nós possamos tirar proveito, né? Então, quando isso acontece, é porque nós perdemos o controle daquilo tudo que Jesus nos traz. E é preciso que nós estejamos atentos a isso. Porque quando a gente perde a essência do ensinamento de Jesus, a gente põe a perder toda a riqueza, todas aquelas bênçãos, toda aquela maravilha do que Jesus nos ensinou. Então, quando nós temos aquelas situações que nós conhecemos, que são retratadas pelas parábolas, elas não são uma situação atípica, algo que está perdido lá em meio ao evangelho e que não precisa ser correlacionado com a nossa vida. Ao contrário, precisa ser trazido ao nosso dia a dia para que, com base naquilo, nós possamos aprender a vivenciar as nossas experiências da vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Pegando só um exemplo, vamos pegar aquela situação da mulher adúltera, né? Então, Jesus questionou as pessoas que estavam lá condenando aquela mulher. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o Evangelho nos conta que devagarinho as pessoas foram indo embora, começando pelas mais velhas, depois as mais novas, e quando se notou não tinha mais ninguém lá. Por que isso? Porque as pessoas refletiram naquilo que Jesus falou, foram tocadas no seu coração por aquelas palavras de Jesus, mas é uma situação que nem sempre a gente se lembra no nosso dia a dia, né? Então, quantas vezes a gente condena as pessoas sem entender direito o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente condena um colega de trabalho, muitas vezes a gente condena um vizinho, muitas vezes a gente condena um familiar, porque temos uma ideia própria, porque temos conceitos pessoais, porque nos sentimos feridos, prejudicados, machucados, mas não nos esforçamos por entender o outro lado. E aí Jesus nos traz esse campo de visão diferente. Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que eu não penso nisso naquele momento, né, Rose? Por que eu esqueço desse ensinamento de Jesus? Por que eu não questiono? Será que eu posso condenar a pessoa? Porque eu também erro. Posso não errar naquele quesito, mas erro em muitos outros. E é natural que seja assim, porque estamos aprendendo. Mas é importante que nós estejamos abertos a receber de Jesus tudo aquilo de bom que ele nos traz. E não usar isso ao nosso bel prazer. Não usar isso de acordo com o meu interesse pessoal e levando isso prejuízo aos outros. A gente nota esse quesito dos prejuízos, né? Muitas vezes a gente esquece, mas
alguns séculos atrás, nós tivemos a Inquisição, onde as pessoas iam, em nome de Jesus, matar os outros que não queriam seguir o Cristo. Imaginemos a tristeza do nosso Mestre Jesus, vendo os seus seguidores levando morte, levando dor, levando separação de famílias, em seu nome. Como deve ser triste isso. Parece que é algo de muito tempo do passado, mas isso é parte da nossa história e deve servir de advertência para que nós não percamos a essência do que Jesus nos ensina. E é importante que a gente aprenda a utilizar tudo isso no nosso dia a dia, e em especial na relação com as pessoas, com aquelas mesmas pessoas que muitas vezes nos tiram do sério, com aquelas pessoas que nos provocam, com aquelas pessoas que a gente não se dá muito bem. São essas pessoas que têm muito a agregar na nossa vida, e não por acaso Deus as colocou do nosso lado, para que a gente aprenda com elas, para que a gente sublime os nossos sentimentos com elas, para que a gente aprenda a amar elas. Lembrando que a gente conta lá no Evangelho, nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos. Nós precisamos aprender a amar as pessoas que a gente não se dá bem, para que nós estejamos rodeados de pessoas que nos queiram bem, que tenham sentimentos positivos de nós para com elas, de elas para conosco, e assim a gente possa viver em paz e harmonia naquele mundo que a gente tanto imagina. Aquele mundo de paz, de respeito, de cordialidade, aquele mundo que nós precisamos construir através do nosso próprio esforço. É assim, né, Rose? Nesse esforço, aprendendo aquilo que Jesus nos ensina, que nós vamos conseguir transformar o mundo. Mas não pensando só em nós, pensando na coletividade. Nós somos uma grande família, e essa família depende do esforço de cada um de nós, do meu, do teu, Rose, de todos aqueles que nos assistem agora, para que assim o nosso mundo se torne um mundo melhor, baseado em tudo aquilo que Jesus nos ensina. Essa é uma grande verdade, um esforço que cada um precisa fazer, e que o interesse pessoal ele não seja maior, né? Enfim, que nós possamos pensar primeiro na questão de nós evoluirmos, porque isso também, né, Jefferson, é uma consequência que vai se expandir para os demais. As atitudes que começam em nós, elas vão refletir nos outros também. E é uma corrente, né? A gente sabe disso. Com certeza. Então, começamos com pequenas atitudes que cada um já consegue fazer, e isso se transformará em grandes conquistas. Mas Jefferson Emmanuel também afirma que podemos encontrar irmãos que podem estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguem ainda a penetração no santuário do amor de Jesus. Qual lição Emmanuel nos deixa nesse trecho? Essa é uma parte bem interessante da reflexão que Emmanuel traz nesse texto. E ele vem nos mostrar que muitas vezes a gente está muito envolvido com a nossa fé. Estamos envolvidos naquela religião que a gente abraça, independente da religião que a gente professa. Estamos aqui nesse nosso programa aberto a todos. Falamos aqui de doutrina espírita, mas queremos abraçar todos os nossos irmãos, todos aqueles que acreditam em Jesus. Independente do rumo da nossa fé, muitas vezes nós estamos abraçando essa fé de maneira verdadeira, mas nem sempre nos sentimos tocados de verdade por aquilo que Jesus nos traz, por aquilo que Jesus nos ensina. Então, Emmanuel nos diz que a gente está à beira da porta, mas não conseguimos adentrar nesse amor do Cristo porque nos falta algo. E o que falta, Rose, o que falta, amigos e amigas, é que nós aprendamos a botar no nosso coração de verdade tudo aquilo que Jesus nos ensina e colocando em prática na nossa vida em todos os instantes. Essa é a melhor forma de nós vivenciarmos o que Jesus tem a nos ensinar. Essa é a melhor forma de retribuirmos todo o esforço do Cristo que ele fez em benefício da humanidade. Pratiquemos, coloquemos em prática esse amor que o Cristo tanto nos ensina, e assim nós estaremos na companhia dele, onde quer que estejamos, fazendo bem e levando paz e bênçãos em todos os lugares que nós estejamos. Muito bem, então mãos à obra, né, Jefferson? Enfim,
Eu quero agradecer a tua colaboração. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Desejo a todos uma semana de paz, de tranquilidade e de muitas realizações com Cristo no coração. Um fraterno abraço a todos.